Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora de análise completa. Então assim galera, só um recadinho aqui, um aviso para vocês. Seguinte, normalmente os vídeos de análise completa são toda terça e quinta, né? Só que ontem eu tive um evento, eu tinha até esquecido desse evento. Foi a inauguração de uma loja de uns amigos meus aqui de Porto Seguro. Inclusive, até aproveitando para citá-los, chama Haas Engenharia e Energia. Eles são especializados em energia solar, né? Painel, tudo mais. Então, assim, ontem teve um evento de inauguração da loja deles. Eu e minha esposa, nós fomos convidados. Então, acabamos indo, ficamos lá bastante tempo lá com eles, tudo. E por isso eu acabei não conseguindo fazer o vídeo, né? Mas já voltando aqui, vamos fazer esse vídeo, até por conta do seguinte: no sábado, amanhã, vai sair o vídeo de comparativo, será o primeiro do canal, né? E nós vamos comparar justamente esse fundo aqui, o Top 11, com o PVBI, que eu acho que eles são fundos comparáveis. Então, assim, eu preciso fazer uma análise completa dele para vocês estarem cientes já do que é, de como que ele é, o que ele é, para a gente fazer esse comparativo, né? Então, assim, acabou não saindo na quinta-feira, mas está saindo agora, sexta-feira. Por um lado, vai ser até bom que vai ficar mais fresco na memória de vocês, né? E no sábado, vocês forem assistir ali o comparativo, vai ter uma percepção até melhor, tá? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui o que é esse fundo, o que rolou durante o mês e vamos conversando sobre, tá? Então, primeiro, informações do fundo, Top 11, objetivo do fundo, gerar renda recorrente de aluguel através da alocação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. Ele só tem 2 ativos, que eram os ativos do antigo HGPO, né? E a gente vai vendo aqui. Algumas informações do fundo, início do fundo em agosto de 24, fez um ano há pouco tempo aí, tem um PL de 483 milhões, uma cota patrimonial, né, de 106,72. A cota mercado fechou ontem a R$ 71,06. Deixa eu ir fazendo isso aqui. Aí tem aí suas taxas, né, de gestão, tudo mais. Não tem taxa de performance. Mais algumas informações. Vem pagando um rendimento aí de 84 centavos, o que dá um dividendo anualizado de 15,63. É muito alto, mas isso aqui você vê muito alto por conta da cota que está super amassada. O PL, cota patrimonial, R$ 106 e a cota mercado sendo negociada a 70. Então está super amassado, por isso que dá um valor altíssimo assim, né? A vacância física e financeira, baixíssimas, 3,4% e 2%. Uma liquidez média diária de R$ 800 mil. E são 2 ativos, um total de 12 mil metros quadrados de ABL, né? Aqui, algumas informações já, né? Vocês já imaginam o seguinte, pô, tá com uma vacância minúscula, né? Tá gerando bem, tá pagando 84 centavos, e por que a cota tá em 69 centavos, né? 69 centavos não, R$ 71 reais. O que ocorre aqui é a mecânica dele, porque assim, ele comprou esses imóveis do HGPO e foi de forma parcelada. Foi até uma forma bacana para ele, né? Só que eles imaginavam uma coisa e acabou acontecendo outra coisa, porque na cabeça da gestão seria o seguinte: a gente vai comprar esse fundo, é um fundo que estava sendo negociado no VP, lá na época ainda era Credit Suisse, não era nem Pátria, né? Então, qual que era a cabeça deles? A gente vai comprar, vai fazer uma emissão, vai pagar uma parte e lá em 26 a gente faz uma outra emissão para pagar outra parte, imaginando que ia continuar ali, ó, sendo negociado bem tranquilamente ali no VP, né? Só que chegou nesse ponto, ele precisa captar recursos para pagar essa outra parte, só que assim, não dá para fazer uma nova emissão, então vai ter que fazer uma dívida, né? E aí, por conta dessa dívida, o mercado acaba precificando ele, né? Acaba batendo. Então, por isso que a cota tá desse jeito. Enfim, antes da gente começar aqui a ver o que rolou no mês, vamos dar uma olhadinha no portfólio dele. E a gente volta ali passando, vendo o que rolou durante todo o mês, tá? A gente pode descer. Tá aqui, ó, a localização deles. Então, assim, a localização dos 2 imóveis são na localização Prime de São Paulo, né? Que é ali entre Avenida Cidade Jardim e Avenida Brigadeiro Faria Lima.
Então a gente vê aqui o Metropolitan, que fica na Rua Amauri, e o Platinum, que fica na Jerônimo da Veiga. Temos aqui as fotos da fachada deles aqui, né? Tá aqui a aquisição, foi em outubro de 24, o valor de avaliação 540 milhões, 132 milhões. Tem uma classificação A. E vamos ver mais alguns números aqui do portfólio em si, tá? Cadê? Onde que a gente começa? Aqui. Aqui na gestão comercial. Então aqui a gente vê os ativos do fundo, os dois, o Metropolitan e o Platinum. Aqui a gente vê que ele está 100% ocupado. Aqui no Platinum a gente vê que ele só tem duas áreas vagas. O 10º andar, que tem uma RMG, então tranquilo. E o 5º andar, que está vago, né? Então essa RMG vai até abril de 26. O fundo conta com a renda mínima garantida de R$ 290 o metro quadrado. Então assim, aqui é uma região muito prime de São Paulo e os valores daqui são até superiores aos valores praticados no PVBI, porque a localização deles é ainda melhor do que alguns dos ativos do PVBI, né? E assim, tem um histórico de vacância baixíssimo. Então ele consegue se manter ali tranquilamente. Às vezes eu não entendo muito bem o porquê o PVBI passa tanto calor e esse carinha aqui ele tá sossegado. Porque assim, é praticamente a mesma região, os aluguéis deles são até mais caros do que o PVBI. E assim, eles não têm tanto problema assim com vacância. Já o PVBI tá lá na casa de 20%, é muita coisa. E assim, eu juro para vocês, eu realmente não entendo o que acontece. Será que é o time de gestão que daqui é mais qualificado, que consegue girar isso rápido? Porque assim, prédio por prédio, tudo classificação A. A, Double A ou Triple A. Os valores, esses aqui são até mais caros e eles conseguem alugar rápido e o PVBI não, sei lá, não entendo de verdade. Seguindo aqui, a gente vê aqui a composição do PL do fundo, né? Então, ativos imobiliários 658 milhões, tem mais 48 milhões aí em CRI, 29 milhões em renda fixa, tem 11,1 milhão de provisões. Isso aqui provavelmente deve ser a RMG daqueles dois andares, né? E aqui o quanto que ele tem a pagar ainda da aquisição aí dos imóveis, né? 263 milhões. E aí a questão maior que eu acredito que o mercado precifica esse fundo é justamente por conta disso aqui. Que, como eu falei para vocês, na cabeça deles, eles fariam uma nova emissão para bancar essa parcela aqui. Só que o mercado simplesmente não deixou. Eles estavam contando com o ovo no C da galinha. E aí a gente vê, o patrimonial dele é R$ 102 e a cota sendo negociada a 70. Impossível fazer uma emissão, então vai ter que fazer uma dívida. Logo, fazendo uma dívida, vai acabar comendo um pouco do resultado do fundo. Logo, vai diminuir os dividendos. Então, por isso que o mercado acaba precificando, né? Enfim, fazendo todo o cálculo aqui, ele tem um PL aí de 483 milhões. Ainda sobre o portfólio, informações em relação à receita, os tipos de contrato, tudo contrato típico, correção dos contratos, 38% em IPCA e 62% em IGPM, exposição por estado, 100% São Paulo, bem uma região bem específica, exposição por segmento de receita, 100% corporativo. E a gente dá uma olhadinha mais números de cada um dos imóveis. Então, quanto que representa do PL do fundo? O Metropolitan representa 67% e o Platinum 15%. Somados os dois aí dá 82%. Lembra, né? Ele tem CRI e ele tem renda fixa também, né? Caixa no final do dia. A gente pode até arredondar tudo aí, ele tem 80 milhões aí. Os locatários, um total de 32 locatários, um ABL total de 12.676 metros quadrados, vacância física 3,44% e a financeira 2%. E aqui a gente vê o seguinte, o Platinum é o único que tem a vacância física aqui, né, de 17,9% e a financeira de 9,1%.
Aqui a receita por aluguel, né, por metro quadrado, então equivalente a R$ 330 por mês, por metro quadrado. Então assim, é bem alto, né? É bem alto aqui, R$ 330 o metro quadrado, enquanto prédio da AAA do mesmo jeito ali na Shukri Zaidan sai a R$ 130 o metro quadrado, 120, 150. No PVBI é mais ou menos esses números aqui, talvez até um pouco mais barato. Como eu falei, né? O portfólio do PVBI, se eu não me engano, são 8 ou 7 imóveis. E assim, tem alguns que são AAA, nível classe A, melhor dos mundos, e outros já não são tão assim. Mas se você pegar uma receita média, talvez até fique um pouquinho abaixo aqui dele, né? E é o que eu falei para vocês, aqui ele consegue alugar rápido. Lá no PVBI existe aquela, 20% de vacância, não é normal, né? A gente vê cronograma de vencimento e revisional, então tem um prazo médio aí de contrato 2,8 anos, vencimento para 2025, 8% vencendo, e revisionais tem 2%, e aí tá em 2026 tem 14% de contrato vencendo, mais 9% de revisional. Portfólio, a vacância dele, então a gente vê aqui a vacância física. Lá em novembro de 24, estava praticamente o que nós temos hoje, né? E aqui a gente vê vacância física e vacância financeira. Aí ela foi subindo, subiu, se manteve aqui durante 1, 2, 3, 4, 5 meses, e aí foi caindo de lá para cá, agora está em 3,4. Então assim, se a gente pegar até essa mesma gráfico para ver do PVBI, a gente vai ver que assim, ela até se manteve aqui em 8,6 durante 5 meses, né? Se a gente vê do PVBI, apesar dele fazer algumas locações, ela vai subindo muito, sabe? Ela dá uns picos muito alto e aí ela cai um pouquinho, aí mais um pico alto, cai um pouquinho, e vai indo assim. Então esse aqui ele até resolveu rápido, né? Comparado ao PVBI. Seguindo por exposição de inquilino, segmento, então ABL por inquilino, 73% representa outros inquilinos, então assim, a gente não vê uma concentração muito grande. Aí nós temos aqui 13% nessa Ejoaçu, administração. Aí temos aqui 8% no Votorantim. Exposição por segmento, gestora de recursos, family office, holding, serviços financeiros. Ainda no portfólio ele fala sobre desconto sobre o mercado, né? Então tem um desconto aí de 35% em relação ao valor patrimonial do fundo. Então PL de 106,72 está sendo negociado aí a 71, logo tem um desconto de 37, que era 37 que estava sendo negociado a 69, então tem um desconto aí de R$35. Se você comprasse hoje, seria equivalente ao valor dos imóveis você comprando por R$40 mil o metro quadrado. É caro R$40 mil, é caro, mas assim, voltado para esses imóveis que ele tem é barato, é bem barato. Acho que já foi aqui na parte do portfólio, né? Então a gente pode dar uma olhadinha já o que foi rolando no mês. E falando mais, primeiro vamos analisar a DRE e depois a gente sobe para ver o que rolou no mês, tá? Então aqui nesse mês de setembro, receita de locação 75 centavos, o que vem de aluguel, né, dos imóveis. Uma RMG contribui com mais 3 centavos e uma receita financeira de 3 centavos, que é os 80 milhões que ele tem em caixa, né? Então dá um total de receitas de 92 centavos. Aí aqui nós temos o total das despesas, 10 centavos. Taxa de administração e gestão, 6 centavos. A vacância acaba comendo 2 centavos do fundo. As despesas, mais 2 centavos. Né? Então dá um total aí de 10 centavos de despesas. Ele gerou 82, pagou 84, utilizou 2 centavos aqui da reserva. Ainda tem uma reserva acumulada de 21 centavos. No mês passado, se a gente olhar aqui em agosto, ele gerou 88 centavos, pagou 84, então tinha aumentado a reserva dele para 23 centavos. E aqui eu não entendi isso muito bem, mas assim, eu acho que deve ser algum erro na digitação. No acumulado de 12 meses, o quanto que ele gerou, total de receita, o quanto que foi total das despesas, o quanto que veio de resultado e o quanto que foi distribuído. Então ele gerou R$10,05 de resultado e distribuiu R$
R$1,90, eu achei isso aqui muito... Tem algum erro aqui, alguma coisa assim, não sei, porque não faz sentido isso aqui, né? Enfim. Aí a gente vê aqui o resultado e distribuição dos dividendos, estão pagando 84 centavos aí desde janeiro de 25. E agora a gente pode ir lá para ver o que foi rolando durante o mês. Então isso aqui a gente já viu. Vamos lá. Durante o mês foram concluídas 2 negociações de locação em andamento no edifício Platinum, reduzindo a vacância física para 3,4. A expectativa de encerrar o ano com ambos ativos 100% locados. Então provavelmente ele já deve estar em negociação para os outros 2 andares lá que estão vagos. Dentre os contratos assinados, novamente o ativo foi precificado a um preço recorde, equivalente a um valor próximo de R$400 o metro quadrado. A gente viu lá que era 330, né? Sobre a área antiga, refletindo a exclusividade e valorização dos imóveis. Então, assim, se pegar um valor de R$330 por metro quadrado e falar que é quase 400, pô, isso aqui é enganação até. Se você não ler detalhadamente aqui, você imagina que, nossa senhora, isso aqui é ótimo. Mas não é bem assim, né? Seguindo aqui, agora é o principal, que ele fala sobre a parcela a pagar, lá em abril de 26, né, no ano que vem, que é referente à aquisição dos imóveis. Então aqui ele deixa todo um textão, a gente vai ler aqui tudo na íntegra, e aí eu vou falando sobre, mas é o que eu já falei para vocês. Primeiro ponto, essa parcela que ele tem a pagar em abril de 26, que é referente à aquisição dos imóveis, ela não sofre nenhum tipo de reajuste até o momento da quitação, e aí permitiu o recebimento dos aluguéis na totalidade. Então, assim, quando foi anunciada essa transação, todo mundo reclamou muito com o Credit Suisse, né? O Pátria não, hoje é Pátria, mas antigamente ainda era Credit Suisse, porque vendeu, fez aquele famoso Sellers Finance, só que não colocou nenhum tipo de correção na parcela. Então, assim, de lá para cá, se você aplicar a inflação aí, você perdeu dinheiro, sabe? Claro que para fazer um negócio desse, obviamente, o valor foi jogado um pouco mais em cima, então digamos que se os imóveis custassem 100 milhões, eles venderam ali por 130, já imaginando isso, né? A gente não vai colocar aqui como que é o nome? Um reajuste aqui, a gente não vai aplicar nenhum tipo de reajuste, então já vamos cobrar um pouco mais caro aqui para equivaler, né? Ninguém é tonto. Então, mas foi feito desse jeito, acaba dando uma maquiagemzinha ali, né? Igual a RMG, para mim é mais um tipo de maquiagem, porque você vai lá, você como comprador, você fala assim, olha, fiz um ótimo negócio, comprei uma laje aqui, a laje tá inteira vaga, mas eu comprei com a RMG, então assim, independente se eu alugo ou não, eu vou estar recebendo aluguel. Beleza. Aí você vai ver na outra ponta, a outra ponta era o seguinte, meu imóvel custava 50 milhões, só que o cara queria um RMG, então eu fui lá e cobrei 75 milhões. Então, assim, é um dinheiro, esses 25 milhões aí excedente, é o que ele vai pagar ali, sabe? Então, assim, fica sempre elas por elas. É só uma forma ali de você fazer uma negociação e parecer que você está tirando vantagem, quando, na verdade, você não está tirando vantagem. Então, seguindo aqui, onde que a gente estava, permitiu o recebimento dos aluguéis na totalidade, beleza. Seguimos o planejamento da oferta inicial do top. 11, de realizar uma nova emissão de cotas para a captação de recursos necessários, tanto para o pagamento do montante a pagar, quanto para a aquisição de novos ativos e diversificação do portfólio. Então, aquilo que eu falei com vocês no início, qual que era a ideia? Vamos fazer aqui uma primeira oferta, a gente capta os valores e depois a gente faz uma nova oferta, já que o fundo não tem vacância, os caramba 4, a gente provavelmente vai ficar sendo negociado sempre ali próximo do PL, a gente faz uma nova oferta e paga, só que mercado, né, imprevisível, então ele foi lá, caiu e agora não tem mais como fazer. E aí ele continua aqui. Caso o atual ambiente desafiador do mercado de capitais e a desvalorização da cota no mercado secundário com relação ao valor patrimonial se mantenham, tal emissão torna-se inviável. Então, assim, já deixou bem claro que não vai fazer emissão abaixo do valor patrimonial, ótimo. Como alternativa, a emissão de um CRI será o caminho adotado para o fundo fazer jus ao pagamento. Falei para vocês, né? Não tem como emitir, vai ter que fazer um CRI para pagar. E é uma dívida de 260 milhões. Então, assim, vai ser um valor altíssimo, né, para se emitir um CRI. Tal operação teria como garantias
excelentes ativos imobiliários, fluxo recorrente e previsível de aluguel e um LTV bastante saudável, na casa de 30%. Vai dar os imóveis como garantia, né? Entendemos que seria uma operação de ótimo nível de risco e com taxas condizentes com tal. Realmente, pensando por esse valor, acho que ele pode pegar uma taxa melhor, uma taxa mais atrativa. O problema é que assim, a gente está com a Selic em 15%, a gente está com inflação, uma inflação prevista para esse ano de 5,5%, né? Então, assim, vai fazer um CRI, vai sair a IPCA mais quanto, ou o CDI mais quanto. Independente, mesmo que ele pegue uma taxa muito baixa, é um valor muito alto, né? São 260 milhões. Então, só lembrando para vocês como que funciona o CRI. Existe a dívida bullet, que aí vai lá, você emite esse CRI de 260 milhões, durante um período você vai pagando somente os juros desse CRI, e aí lá no final você amortiza ele inteiro de uma vez. Então, você pegou isso aí para pagar em 10 anos. Então, lá em 10 anos você tem que pagar essa dívida aí de total de 260 milhões e durante todo o restante do período você vai pagando os juros dela. Ou existe o pagamento mensal ali, tanto de juros quanto amortização. E aí você vai amortizando a dívida e vai pagando juros, amortizando a dívida e vai pagando juros. Os juros, ele passa pela DRE. Então, na DRE, ele vai colocar os juros do CRI, vai diminuir ali o dividendo dele e ele tem que ter caixa ali para ir fazendo a amortização. O caixa não passa pela DRE do fundo. Então, vamos ver aí como que vai ser, né? Seguindo, ele fala, né, que trarão maiores informações sobre os impactos do fundo assim que tiverem maiores clarezas sobre os termos da operação. Então, eles já estão dando uma olhadinha aí. Então, assim, uma informação até importante, saindo um pouquinho aqui, falando do Bresco agora. O Bresco é um que eu quero fazer uma análise completa depois também, e até fazer um acompanhamento eventual. O Bresco, ele está fazendo uma nova emissão, acho que é isso, ele está fazendo uma nova emissão que ele quer fazer aquisição. Essa nova emissão é um montante... Não é uma nova emissão, ele quer fazer uma nova aquisição. A aquisição será um dos imóveis da Bresco mesmo, mas ele não vai fazer emissão, ele vai emitir um CRI. E assim, hoje você emitir um CRI, você está sujeito a essas taxas que a gente está vendo hoje. Então o que ele fez? Ele contratou a S&P para fazer uma avaliação do portfólio. Então, por exemplo, o HGBS, ele já contratou a S&P também, que eu acho que foi a S&P, não lembro, então foi a Moody's, e fez uma avaliação do portfólio. Então, quando essas empresas fazem uma avaliação e você tem uma avaliação ótima, você pega taxas de juros mais baixas. Então, a Bresco fez isso para ter uma avaliação boa, né? E com certeza eles fariam um movimento desse, sabendo que vão pegar uma avaliação boa, para fazer um CRI com os juros mais baixos, né? Então, isso aqui também pode ser um caminho para eles. Ainda mais o seguinte, a RBR, ela está acostumada a estruturar CRI, então ela mesma pode fazer isso também, sabe? Diminuir ali os valores, diminuir as taxas. Enfim, vamos ver como que isso vai ficar. Conforme isso aqui for avançando, a gente vai conversando, tá? Aí aqui o dividendo do mês foi pago no dia 20/10, 84 centavos por cota. Já viu aqui a banda inferior 82 e superior 86. Aqui eles reforçam que até a quitação total da aquisição, o fundo distribuirá um nível saudável de dividendos, né, superior à rentabilidade da transação por conta do parcelamento do pagamento. Então ele fez o parcelamento, né, ele consegue pagar um pouco mais. Só que o problema é agora e agora tem que pagar isso. Tem recursos? Não tem recursos. E aí vai ficar suscetível a fazer um CRI e ter que pagar juros. Em abril de 26, no caso de não realização de uma nova emissão de cotas, o patamar de dividendos reduzirá ao nível da transação imobiliária, dependendo de fatores ainda incertos, como os termos de condições do CRI. A possibilidade da RBR abrir mão da taxa de gestão do fundo. Então, assim, não sei se abriria mão, né? Mas, sei lá, metade dela para tentar ajudar de alguma forma. Então, você vê aqui que pelo menos eles estão interessados em resolver essa questão, né? Seguindo, por fim, no mês de agosto, a marcação da parcela a pagar em abril de 26 foi trazida ao valor presente para fins de apuração do PL do fundo, né, por solicitação do auditor. O PL foi reajustado para R$ 107,13, referente a agosto de 2025, né, e mensalmente a parcela a pagar será remarcada até convergir para o valor de 278 milhões
em abril de 26. Aqui tem mais algumas coisas. Então, algumas informações. Foram concluídas as obras de adequação dos andares vagos para alocação no modelo Plug and Play. Então ele tem 2 andares vagos, né? A gente já viu aqui que tá todo bonitinho, só você levar lá o seu computador e pronto, começar a trabalhar. Bem a mesma pegada que o Fatiene faz, né? A conclusão das reformas refletiu na forte demanda pelos andares do Platinum no mês de agosto, reforçando a escassez de um produto como esse no mercado. Laje de menos de 300 metros quadrados mobiliada. Lembra que lá no FL 4.440 o PVBI está fazendo a mesma coisa? Ele alugou todas os escritórios de 300 metros quadrados, sobrou os de 600, o que eles estão fazendo? Estão dividindo ali no meio para continuar alugando esses de 300. Então assim, você vê que realmente tem uma forte demanda ali na região. Localizadas em um prédio boutique e com acesso a ele ponto operante. Então assim, é isso galera, tem muito mais o que falar não, acho que a gente já passou aqui por tudo. Minhas impressões aqui, minhas considerações sobre o fundo. Os ativos dele são indiscutíveis, isso é um fato, são indiscutíveis, são ótimos ativos, né? O problema aqui foi o seguinte, é aquilo, você trabalhar com futurologia é complicado, sabe? Porque na cabeça da RBR, ela faria uma oferta, iria captar todo o montante para pagar isso aqui, não conseguiu, então pagou uma parte, a outra parte ficou agora para o ano de 2026, e na cabeça deles, sempre foi negociado próximo do VP ou acima do VP, a gente vai ficar aqui tranquilo, lá em 26 vai estar desse jeito, a gente faz uma nova emissão e faz o pagamento. Só que aquilo, você trabalhou com futurologia, o mercado foi lá e caiu. Agora está longe do VP, não tem como fazer uma emissão. Aí você fica suscetível ao quê? A fazer um CRI. Aí você tem que fazer um CRI, e é um CRI enorme, são 260 milhões, né? A gente está falando aqui de... Cadê? A gente está falando de quase metade do PL do fundo. Então, assim, é muita coisa, alavancagem muito alta. A gente vê esse mesmo problema de alavancagem lá no VEGRI, que é um fundo que já nasceu fadado ao fracasso. E aqui você vê também que assim, ele vai precisar fazer esse CRI, ele tem 80 milhões ali, mas não é o suficiente. Então assim, vai ter que fazer um CRI para pagar isso aqui, aí vai ficar suscetível a isso, né? E ele só tem 2 imóveis. O que ele poderia fazer? Tentar vender um, só que agora não é um bom momento para você vender. Hoje é um bom momento para você comprar. Se você tem grana, você consegue pagar um pouco mais barato. Agora, para você vender vai ser um pouco mais complicado, né? Então, assim, acho que é isso, galera. É um fundo com ótimos ativos, igual o PVBI, só que nesse momento está passando um calor, está passando um problema. Então, até é igual o Core, que estava pagando porrada por conta de RMG, e acho que a partir do ano que vem diminui esse guidance aí. E assim, o mercado já precificou, ele estava sendo negociado lá em cima e caiu muito, e agora sim está mais estabilizado. Então esse aqui, com esse carinha, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, agora ele está mais estabilizado, o mercado já precifica, e é isso, infelizmente é isso. Quer trabalhar com futurologia é complicado. Então acho que é isso, galera. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like, se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @ofilhoaquestão. E é isso, galera. Valeu!